Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, dia 17/8/2021, e nossa aula de hoje será a nossa aula de história, tá bom, meus amores? Tia vai pedir que vocês peguem o livro de história, tá bom? E vamos para o nosso assunto de hoje. Gente, vocês lembram que na semana passada a tia trabalhou espaços públicos e espaços privados? Público, Tiana, é aquele que a gente, não paga para entrar, tá? E o privado já é aquele que precisa pagar. E que tia passou no caderno de desenho, ou desculpa, no caderno de história, vocês iriam pesquisar um local ou público ou privado, iriam colar imagem ou desenhar e contar um pouquinho da história do local que você escolher. Vocês lembram disso? Então, Tiana está aguardando. Eu já recebi alguns e quem não mandou, Tiana está aguardando, tá certo? Hoje vocês irão colocar nas páginas 64, classe 17/8/2021, nas páginas 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Nossa, Tiana, tudo isso é mais leitura. Eu irei explicar, irei ler, irei explicar a vocês. Tá bom? Então não tem muita atividade, não. Tá bom? Tia vai aguardar um pouquinho para que vocês escrevam e a gente dê início, né? A nossa aula de hoje, mas é um assunto bem tranquilo. História é muito tranquilo, tá bom? A tia vai esperar um pouquinho para que vocês escrevam nas páginas para a gente dar continuidade. Pronto, meus amores, então vamos lá? Todos, por favor, coloquem na página 64, que diz assim: o trabalho urbano e o trabalho rural. Nós já trabalhamos área urbana e área rural. Vocês lembram disso? A área urbana é onde fica a cidade. Urbana, cidade é a mesma coisa. A área rural é a parte que fica o campo, o sítio, as fazendas, as chácaras. Vocês lembram desse assunto? Então a gente já trabalhou. Agora a gente vai trabalhar urbano e rural, só que agora é destinado ao trabalho. A gente sabe que existe trabalhos que só se encontram na cidade e a gente também sabe que existe trabalhos que a gente só encontra na rural, tá bom? Então eu vou pedir que vocês façam a leitura comigo. Tiana vai ler devagar para todo mundo acompanhar a leitura. Vamos lá? Página 64, que diz assim: o trabalho urbano e o trabalho rural. É mesmo que é a mesma coisa que a gente falasse o trabalho na cidade e o trabalho no campo, tá? Na fazenda, no sítio. O trabalho pode ser classificado em público ou privado, que a gente já trabalhou no assunto passado. O trabalho público é aquele mantido pelo governo e normalmente executado pelos servidores públicos. Alguns exemplos, como vimos, são os serviços oferecidos pelo governo, como educação, segurança, cultura. Então, a gente sabe que existe vários tipos de emprego e que existe, tia Ana, os empregos públicos e os empregos privados. Eu vou dar um exemplo da educação. Não tem a escola pública? Tem. Escola pública é um órgão mantido
pelo governo. Então, tia Ana, os professores que entraram nas escolas públicas, eles prestaram uma prova, eles fizeram um concurso público, onde os que foram aprovados, eles entraram para ser professores da escola. Então, tia Ana não fez um concurso. Tia Ana trabalha na educação na área privada. Ô tia, a senhora fez a senhora passou por essa prova do governo? Não, certo? Porque a escola que tia Ana trabalha não é uma escola pública, é uma escola particular. Então, eu fui até o dono da escola ou a dona da escola e fiz uma entrevista de emprego, certo? A diferença, tia, da escola pública e da escola privada. Por quê? Porque a escola pública, você passou naquele concurso, você vai ficar lá até você se aposentar. Na escola privada já é diferente. Vamos supor que passe o ano todinho, aí no próximo ano o dono da escola não quer mais você lá. Aí, infelizmente, você vai perder o emprego e vai ter que procurar outro emprego. Então, o emprego público lhe dá uma estabilidade. Uma estabilidade, Tiana, você vai saber ali que você não vai perder seu emprego, tá? A não ser que você faça uma coisa muito grave. Mas fora isso, você não vai perder seu emprego. Ele vai ficar lá até você ficar bem velhinho e se aposentar, e você vai ter sempre o seu dinheirinho. A escola privada, no caso, o emprego privado, você vai assinar sua carteira, podendo todo ano se renovar ou não. Tá bom? Ok? Vamos lá, vamos continuar. O trabalho privado é aquele mantido por uma pessoa ou empresa. Normalmente é executado por trabalhadores empregados na empresa. Há uma infinidade de exemplos desse tipo de trabalho. Comércio, existe a área pública, privada, agricultura, pecuária, indústria, prestações de serviços. Tá? Coloque na página 65. Diz assim: ambos, os dois, têm grande valor para a vida em sociedade. Por causa das características da cidade e do campo, é comum encontrarmos trabalhos que são específicos a cada um dos dois espaços. No campo, como vimos, as atividades mais comuns são as ligadas à agricultura e à pecuária. A agricultura é aquilo que é ligado a plantações. A pecuária já é a que trata, né, de animais. Vocês podem observar aí na imagem do livro de vocês. A indústria de alimentos, com a produção e o cultivo de frutas, verduras, leites, derivados e carnes. O comércio de frutas, verduras, leites e derivados, carnes, equipamentos e máquinas usados na agricultura e na pecuária. Então, vocês viram que essas duas imagens, elas nos traz, né, trabalhos do campo, como relacionado à agricultura e à pecuária. A prestação de serviços relacionados à agricultura e à pecuária, como vacinação, serviços veterinários e agrícolas, pesquisas para a melhoria da produção, treinamento de mecanização. Então, tudo isso aqui, todas essas imagens estão ligadas ao trabalho no campo. Vamos colocar na página 66, que diz assim: na cidade, os trabalhos são bem mais diversificados, porque é a maior demanda da população. Assim, é possível encontrarmos uma infinidade de trabalhos em todos os ramos de atuação. A gente sabe que viver na cidade, lógico, nos abre né, mais oportunidades de emprego, né? Por ser maior, por ter ser mais desenvolvida, claro que nos dá mais oportunidades de emprego. Então, por isso que muitas vezes as pessoas, elas, por morarem lá na área
do campo na área rural, elas vêm, se mudam para a área urbana, a cidade, porque tem mais oportunidade de emprego, tá bom? Diz assim: indústrias dos mais variados produtos, como de computadores, automóveis, máquinas, equipamentos, materiais de construção, enfim, os vários tipos de indústrias de base extrativa e de transformação. Comércio dos mais variados produtos, como artigos de informática e tecnológicos, além de acessórios, roupas, alimentos e etc. Prestação de serviço bastante variada dentro dos ramos advocatícios, médico, dentário, jurídico, cultural, educacional e etc. Como vimos, os trabalhos do campo e da cidade se completam, pois um precisa do outro para ser realizado. Vocês lembram que nas páginas anteriores a gente também trabalhou isso, que a área urbana, ela precisa do campo e o campo também precisa da área urbana. O campo precisa da área urbana com suas tecnologias, com suas máquinas, ou a área urbana precisa do campo com os seus vegetais, os seus legumes, não é? Com o leite, o queijo. Então, um completa o outro, tá bom? Vamos continuar. Ainda na página 66. Certo, gente? Vamos continuar agora na página 67, que diz assim: vários são os profissionais que trabalham tanto no campo como na cidade. Exemplos de trabalhos do campo. Então, vamos agora ler juntos pessoas que trabalham no campo. Agricultor ou agricultora. Cultiva produtos agrícolas, ou seja, produzidos na terra. Aquele agricultor, aquela pessoa que trabalha nas plantações, ele planta as coisas. Tratorista, já está dizendo, né? Aquela pessoa que, dirige o trator, trabalha com máquinas, pessoas que plantam, colhem e preparam a terra para a produção. Então, ele já não faz aquele trabalho com a mão, não, ele usa o trator. Temos também veterinários. Tia, mas temos também veterinários na cidade, lógico. Existem profissões que servem tanto para o campo quanto para a cidade, como no caso do veterinário ou veterinária, que trabalha com a manutenção e a saúde dos animais. Temos o zootecnista. Que é isso, tia? Zootecnista. Cuida da produção de animais criados para alguma finalidade do comércio. O zootecnista, ele cuida, vamos dar um exemplo. Ele cuida de várias vacas para finalidade de quê? Para que elas produzam leites para o comércio, leites de qualidade. Ela cuida dos bois para a venda da carne, aquela carne de qualidade. É para isso que serve o zootecnista. Engenheiro agrônomo. Lembra, gente, que tem aquele engenheiro que constrói prédios, casas. Vocês sabiam que também existe o engenheiro agrônomo, aquele que vai lá na terra, prepara a terra, deixa a terra toda pronta para a plantação ficar maravilhosa. A gente chama essa profissão de engenheiro agrônomo. Ele é especialista em cuidar da terra. O engenheiro civil é aquele que constrói os prédios, as casas. O engenheiro agrônomo, ele cuida da terra ali para que o agricultor ele possa fazer sua plantação. Diz aqui, estuda e planeja as ações da produção agrícola, combinando vários conhecimentos adquiridos em seus estudos e em sua prática profissional. E o boiadeiro? E aí? Cuida da criação de bois, das grandes ou pequenas fazendas. Não sei se vocês já foram para o interior e viram um homem lá no cavalo, assim, e ele atravessando um monte de boi. Eu já vi muito quando Tiana viaja, assim, atravessando de um lado de uma pista. O nome dessa profissão é boiadeiro. Ele leva os bois para pastar, como as pessoas dizem.
Continuando na página 67. É importante pontuar que, ao longo do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, os trabalhadores do campo foram modificando sua forma de trabalhar. Certo? Vamos continuar. O agricultor atualmente já utiliza máquinas que facilitam o plantio e a colheita dos produtos. A gente sabe que com a tecnologia, graças a Deus, ajudou muito esses agricultores, porque agora eles não precisam, né, fazer todo o trabalho manual que existem as máquinas. O agricultor atualmente já utiliza máquinas que facilitam o plantio e a colheita dos produtos. O zootecnista e o veterinário utilizam as vacinas, rações e diversos meios para melhorar a vida dos animais e os produtos obtidos por meio deles. Então, eles cuidam ali, ó, da saúde do animal, eles dão vacinas, certo? O engenheiro agrônomo incorpora sementes modificadas de plantas com maior resistência às pragas ou com maior produção, só para citar dois entre os inúmeros exemplos. Então, o engenheiro agrônomo, ele já desenvolve também sementes para que elas não sejam tão prejudicadas pelos aqueles bichinhos que dá nas plantações. Então, ó, olha só, tudo isso foi possível, né, com o surgimento das tecnologias. Os tratoristas manuseiam máquinas com cada vez mais funções que facilitam o trabalho do boiadeiro, facilitam o trabalho, né? Os tratoristas. É justamente para que as pessoas não estejam fazendo as coisas tão manual. O boiadeiro realiza seu trabalho atualmente com motos para aumentar a sua produtividade, entre outros exemplos. É interessante. Ô tia, a senhora não disse que o boiadeiro ele fica em cima do cavalo, né? E fica ali juntando os bois? Sim. Mas, como o livro nos traz, existem já boiadeiros que utilizam as motos agora, para o trabalho ficar mais rápido. Então, a gente vê que vai passando os anos, as coisas as coisas vão, né, se modificando. Por favor, botem na página 68. A gente viu na 67 só trabalhos que ajudam a área rural, a parte do campo. Vamos ver agora alguns trabalhos que facilitam a vida da área urbana. 68 diz assim: os espaços urbanos também se modificaram com o tempo por causa da inserção permanente de novas tecnologias. Os operários precisam estudar permanentemente para estar preparados para lidar com as novas máquinas. Então, a gente sabe que nas indústrias vieram máquinas e as pessoas que trabalham, elas precisam estar ali, ó, estudando para também trabalhar com as máquinas. E os feirantes trabalham comercializando alimentos e os produtos diversos nos mercados públicos e feiras livres. Usam as tecnologias para organizar e agilizar seus serviços. Eles usam, né, os computadores, ali que ele está facilitando os seus serviços, as balanças. Os comerciários procuram dispor produtos e serviços para o consumo, utilizando cada vez mais a tecnologia. Os escritores estão reinventando a maneira de escrever por causa dos avanços dos recursos tecnológicos e das mídias. E os advogados precisam estar permanentemente atualizados sobre a legislação vigente. Para isso, também usam de tecnologias de informações e comunicação. Então, vocês percebem que tanto o campo quanto a cidade, os trabalhadores, eles estão acompanhando as mudanças, estão pedindo ajuda à tecnologia, está cada vez mais facilitando o trabalho de todos. Todas as profissões, independentemente de onde e por quem sejam exercidas, são importantes e devem ser respeitadas. Então, todas as profissões, não é só a do campo que é importante, não é só a da cidade que é importante, não. Todas as profissões, elas precisam ser respeitadas, tá certo? Certo, meus amores, viram? Muito fácil. Tia Ana agora vai pedir que vocês coloquem na página
69, para que a gente possa fazer juntos o primeiro quesito, letrinha A. Primeiro quesito, página 69, letrinha A, vamos responder juntos. Diz assim: explique o critério de classificação dos trabalhos em público e privado. Então, você vai escrever o que é, tia Ana, o trabalho público. É aquele mantido, pelo governo, certo? É aquele mantido pelo governo e normalmente, deixa a tia, isso. E normalmente executado pelos servidores públicos. Servidores públicos. Muito fácil. Certo, meus amores? Vamos para a letra B. Diz assim: e o que é, tia Ana, o serviço privado? Vamos saber agora. É aquele mantido por uma pessoa. É aquele mantido por uma pessoa. É aquele mantido por uma pessoa ou uma empresa. Vamos continuar. E normalmente executado por trabalhadores por trabalhadores empregados na empresa. Certo? Este mantido. Deixa a tia colocar esse por aqui, porque deu um reflexo. Certo? Então, emprego, tia Ana, público, é aquele mantido pelo governo. Deixa a tia pegar uma régua aqui que fica melhor. É aquele mantido pelo governo e, normalmente, executado pelos servidores públicos. Privado, tia, é aquele mantido por uma pessoa ou uma empresa e, normalmente, é executado por trabalhadores empregados na empresa. Então, tia Ana agora vai... Certo, meus amores? Então, tia Ana vai esperar um pouquinho. Vou sair um pouquinho da frente para vocês responderem e a gente continuar, tá certo? Meus amores, façam aí com bastante atenção para a gente continuar, tá bom? Vamos ver agora o quesito 2. Então, tia Ana irá apagar o quadro e vocês irão responder junto comigo o quesito 2, que diz assim: escreva exemplos de trabalhos públicos realizados pelo governo e de trabalhos privados realizados por uma empresa particular. Tia, precisa ser igual ao seu? Claro que não, porque são respostas pessoais. Tia Ana irá colocar um de cada, mas vocês não precisam copiar esse aqui. Pode escrever outros. Observem, tá certo? Com bastante atenção. Separem
o emprego público. Ô tia, eu posso colocar o emprego da minha mãe, que é um público? Pode. O do meu pai é um particular? Pode. Certo? Então, Tiana irá colocar aqui. Olha só, meus amores. Eu nem vou colocar, tá bom? Vou deixar por conta de vocês. Lembrando que existe... Ô tia, eu posso colocar professor? Pode. Lembrando que ele pode estar na área privada ou ele pode também estar na pública. Mas aí é uma resposta pessoal. Então, Tiana nem vai colocar, tá bom? E o quesito 3, tia? Vamos fazer o 3? Porque o 2, vocês irão colocar aí as profissões que vocês quiserem, tá bom? Olha só, no 3 diz assim: observe as imagens e classifique o trabalho que está sendo realizado, escrevendo se diz respeito ao comércio, à agricultura, à pecuária, à indústria ou à prestação de serviço. Esse aqui, o primeiro desenho, está relacionado a quê? Ao comércio. Então, você vai colocar aí, ó, comércio. E o segundo, muito fácil, Tiana, agricultura. Ok? Fácil, muito bem. Agora, Tiana irá deixar para vocês as páginas 70 e 71. Então, por favor, coloquem nas páginas 70 e 71 casa. Não esqueçam de colocar a data de hoje. Certo? Então, vocês irão colocar nas páginas 70 e 71 casa e tia vai ler e vocês irão responder, tá bom? Diz assim: acompanhe a história de cada personagem a seguir e classifique o tipo de trabalho de cada um. Então, vocês irão ler A, B, C e D e vocês vão dizer se esse tipo de trabalho faz parte da área urbana ou da área rural, de acordo com o que tem aí. Tá bom? Então, lê com bastante atenção. No 5 diz assim: pinte a cena que retrata um profissional exercendo uma profissão urbana. Lembrando que urbana é a parte da cidade. Na 71, 6 diz: observe os profissionais, identifique a sua profissão e escreva se é mais comum encontrá-la na cidade ou no campo. Tá bom? Então, vocês irão escrever. Exemplo, essa primeira pessoa aí, ó, primeiro desenho é uma mecânica. Então, vocês irão escrever mecânica e geralmente a gente encontra na cidade ou no campo. Você irá colocar cidade. E assim vocês irão fazendo os outros. E o 7 diz assim: quem sou eu? Eu adoro, vocês já sabem que eu gosto muito desse tipo de atividade, que é o que é o que é. Então é muito divertido. Diz assim, eu só vou ler a letrinha A. Quem sou eu? Sou um profissional que levanta muito cedo, amassa a farinha e faz um alimento muito gostoso que está na sua mesa bem cedinho. De quem eu estou falando? De que profissional? Do maquinista? Não. Do motorista? Do professor? Ou do padeiro? Muito fácil. Aí você vai e marca um X. Aí tem a B, a C e a D. Então, lê com bastante atenção que é o que é o que é. E eu já sei que vocês irão descobrir. Certo, meus amores? Então, façam as atividades, tire foto, mande para a tia Ana. Tá bom? Tia Ana deseja para vocês um ótimo dia e nos encontraremos na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau, terceiro ano.